Oi, amigos, tudo bem com vocês? Problema de constipação intestinal ou de intestino preso é uma coisa que incomoda muita gente. E tem muito que a gente pode fazer. Quem já acompanha aqui o canal sabe, eu já dei várias dicas para melhorar o funcionamento intestinal. Mas uma coisa que é fundamental e que todo mundo imagina mesmo é a alimentação. Existem alimentos que podem ajudar muito no funcionamento intestinal. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês com algumas dicas de alimentação que vão ajudar nesse funcionamento intestinal, mas também com alguns outros benefícios para a saúde que vão ser muito importantes, como a gente vai ver. Então vamos lá, vamos fazer uma lista de alguns alimentos que vão ajudar no funcionamento intestinal. Antes de mais nada, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, visita meu site também que você vai achar muito conteúdo interessante. Então vamos lá, sem mais delongas, o que a gente pode fazer na alimentação para melhorar o funcionamento intestinal? Primeiramente, a gente precisa de água. Não adianta nada a gente seguir toda a dieta, comer todos os alimentos que ajudam o intestino se a gente não tomar água. Isso pode ter até o efeito contrário. Então, estou colocando essa tabela aqui para vocês para a gente ter uma noção de quanto que a gente precisa de água baseado no nosso peso. Quem estiver muito acima do peso, aí nós vamos calcular pela altura. Então, isso aqui para vocês terem uma noção de quanto que a gente precisa de água para um bom funcionamento intestinal. Um alimento muito interessante para a melhora do funcionamento intestinal são as lentilhas. Além de serem uma boa fonte de fibras, as lentilhas também são uma boa fonte de proteínas. E com isso elas ajudam no bom funcionamento intestinal e também fornecem aminoácidos essenciais que vão ser fundamentais para a gente produzir nossas proteínas. Então são proteínas de alto valor biológico. Isso é especialmente importante naquela pessoa vegetariana, porque a dieta vegetariana ela pode ser pobre em proteínas, já que não tem a carne, não tem o ovo, que são fontes de proteínas muito boas. Outro alimento muito interessante é o brócolis. O brócolis é uma verdura, é fonte de vitamina C, é fonte também de fibras, é fonte de antioxidantes que vão ajudar o nosso organismo a combater o estresse oxidativo. Eu já fiz um vídeo sobre esse estresse oxidativo. Então ele é uma boa fonte de nutrientes e também uma boa fonte de fibras para ajudar no funcionamento intestinal. Além disso, alguns estudos mostram que o brócolis estimula uma boa flora intestinal. Então a gente está tendo um benefício extra comendo esse tipo de alimento. O próximo item da nossa lista seriam as maçãs e as peras. As frutas que a gente come com casca, elas já têm um excesso de fibra que vão ajudar no bom funcionamento intestinal. Tem estudos que mostram que eles são fatores protetores para as nossas artérias e também podem ajudar na luta para abaixar o colesterol. Então, além do benefício no funcionamento intestinal, ajuda também nisso. Os morangos, além de gostosos, são muito saudáveis e têm fibras também que vão ajudar no funcionamento intestinal. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes os morangos eles são produzidos com grande quantidade de agrotóxico. Então tem que lavar direito, de preferência deixar de molho ou comprar o orgânico. E lembrando, né, gente, é o morango natural, não é para usar com chantilly, com açúcar, com creme de leite, leite condensado, esse tipo de coisa, porque senão a gente está perdendo aquele benefício. É uma fruta de baixa caloria, gostosa e que ajuda no funcionamento intestinal. Outro alimento que pode ajudar no funcionamento intestinal, que é rico em fibras, seria a pipoca. A pipoca seria um lanche muito saudável, muito gostoso, vai ajudar naquela fissura de quem está querendo um lanche, mas com aquela observação, né, gente? Não é para comer com manteiga nem com excesso de sal. Então a pipoca seria na forma natural. Então se você quiser colocar sal, use a moderação, né? Nós estamos querendo ajudar o intestino, mas a gente não pode piorar outros fatores. Uma outra coisa sobre a pipoca é que, de preferência, a gente deveria fazê-la no ar quente. Hoje em dia existem vários dispositivos para fazer a pipoca dessa forma, então não é aquela fritura, não tem aquele óleo em altas temperaturas que vão produzir vários efeitos ruins no nosso organismo. Então, seria uma forma melhor de fazer essa pipoca. Mas, doutor, e a pipoca de micro-ondas? O que você tem a dizer? Gente, pipoca de micro-ondas não é alimento, corta da lista. Próximo item da nossa lista de compra seria o abacate. O abacate, além de gostoso, é bom para o funcionamento intestinal. E o abacate ainda tem mais uma vantagem, ele é fonte de gorduras saudáveis. Então seria uma gordura que pra gente faz bem. É claro, né, gente, que não pode exagerar. A gordura é muito calórica, então a gente tem que ter moderação em tudo.
E a mesma coisa que eu falei da pipoca, do morango, né? A gente não deve misturar um monte de coisa. Então não é para comer o abacate com açúcar, porque senão vai estar perdendo aquele benefício. Próximo item seriam os alimentos integrais. E é importante observar se são alimentos integrais mesmo. Então tem que ler lá no rótulo, né? Tem que ter a presença do grão integral. Isso vale para o pão, para o arroz, para as massas. Então, se a gente come a versão integral, a gente está tendo, além de toda aquela fibra, alguns outros benefícios. Por exemplo, o arroz integral, ele tem um tipo de carboidrato diferente do arroz branco. É um carboidrato que é mais difícil para o nosso organismo absorver, com isso ele vai aumentar menos a nossa glicose, então ele é mais saudável para a gente. Vamos acrescentar na lista de compras agora as frutas secas. As frutas secas, por exemplo, figo, damasco, as ameixas secas, a uva passa, são frutas que vão ajudar no funcionamento intestinal. Elas são fontes de um carboidrato que ocorre naturalmente, que seria o sorbitol. O sorbitol, ele é um laxativo, ele é usado para adoçar também, muitas vezes pode ser usado em até alguns produtos, balas e tal, e ele vai ser um laxativo, ele vai estimular o funcionamento intestinal. A gente tem que tomar um cuidado, que a gente tem que observar que algumas frutas secas, na verdade, são produzidas com açúcar, aí não é o ideal. Então, estou falando aqui das frutas secas. E é importante também observar que se comer em excesso, para algumas pessoas isso pode causar cólica, desconforto abdominal e até diarreia. Nosso próximo item da lista pode surpreender algumas pessoas, que é a batata. Para muita gente, a batata não seria uma boa fonte de fibra, mas na verdade ela é. A batata é uma boa fonte de fibra, em especial quando comida com a casca, que muitas vezes não é um costume aqui no Brasil, mas deveria, porque a casca é onde está presente grande quantidade de fibras, vitaminas e além de ser muito gostosa, só não é um costume nosso de comer. Na batata a gente tem que fazer aquela observação, né, gente? Não é batata frita, né? Batata frita não seria uma forma boa de alimentar, porque a gente está ingerindo fritura, muitas vezes com excesso de sal, e isso sim vai ser nocivo, vai engordar e não vai ter o benefício para o nosso organismo. Mas um item que vai ajudar no funcionamento intestinal e é saudável para a gente são as nozes, castanhas, sementes. Nosso organismo, na verdade, é muito preparado para esse tipo de alimento. Então, vai ser uma boa fonte de gorduras boas, além disso, uma fonte de fibras e de vários micronutrientes que vão ajudar a gente. Então, vai ajudar o nosso intestino a funcionar e é muito saudável para a gente. Vai ajudar na luta contra o ganho de peso, no controle da glicose, no colesterol. Então, tudo isso a gente está ajudando comendo esse tipo de alimento. E a gente tem que dar preferência para a forma crua ou torrada, sem processamento. Uma vez que o alimento ele é processado ou acrescentam sal, essas coisas, isso vai piorar. Alimentos que são excelentes fontes de fibras e que muita gente esquece são a chia e a linhaça. Se a gente pegar proporcionalmente, ou seja, a quantidade de gramas pelo peso, esses alimentos saem disparados na frente da grande maioria. São excelentes fontes de fibra, então vale a pena, acrescenta na alimentação, mistura numa granola, mistura na comida, com isso você está ajudando no bom funcionamento intestinal. Até aquelas pastas, por exemplo, a pasta de amendoim seria uma fonte de fibras, só tem que tomar cuidado. Uma vez que o alimento ele é triturado, ele vai ficando mais fácil de absorver e vai quebrando também grande quantidade das fibras. Então o alimento in natura para a gente é muito melhor. Outro alimento que para alguns é muito gostoso, para outros preferem evitar, seria a beterraba. A beterraba é uma boa fonte de micronutrientes, de folato, de ferro e também de fibras. Então seria um ótimo alimento para a gente colocar na dieta, para estimular um bom funcionamento intestinal e para ter uma vida mais saudável. A aveia também é uma fonte de minerais, é uma fonte de fibras, ajuda no funcionamento intestinal, então é uma coisa que vale ter na nossa alimentação. Então nós vimos aqui vários alimentos que vão ajudar na constipação e ter um benefício para a nossa saúde que devem ser inseridos na nossa alimentação. É claro que se a gente fica comendo sempre a mesma coisa, fica monótono, a gente acaba parando de comer. Mas se a gente cria o costume e a gente alterna esses alimentos, a gente consegue ter um bom funcionamento intestinal de uma forma gostosa. Então fica muito mais saudável e mais fácil de manter a longo prazo. Se você gostou do vídeo, lembra de dar o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que aí você não vai perder nenhum vídeo que eu soltar aqui. E fique à vontade para mandar sugestões de temas aqui no comentário. Eu estou sempre lendo, então isso aí vocês me ajudam a saber o que vocês querem para fazer mais vídeos. Um grande abraço e vejo vocês na próxima.